No segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Por exemplo, o curso que a gente falou de conhecer a Bíblia na prática vai te ensinar que quando a gente fala sobre crônicas, apesar de ser uma palavra do gênero feminino, a gente não fala segunda crônicas, nem primeira crônicas, né? Porque está falando de livro, então a gente chama assim, primeiro crônicas, segundo crônicas. Já as cartas, né? Quando a gente fala sobre Coríntios, é uma palavra do gênero masculino, mas a gente chama primeira a Coríntios, porque a gente está falando de uma epístola, né? De uma carta. Pastor, precisa tudo isso? Sim, isso te dá autoridade. Quando você vai ministrar para alguém, isso te dá autoridade do conhecimento. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 1, é essa palavra que leremos nesta manhã. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu trono, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e tornou-o muito poderoso. Salomão reuniu todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. E foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali, Salomão e a assembleia consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Peça o que quiser e eu lhe darei. Amém. Sente-se no seu lugar, por favor. O tema da mensagem de hoje, para os mais novinhos, deve não entender muito o que é, mas para aqueles que já passaram dos 30, dos 35, sabem o que é isso. A palavra de hoje tem esse tema: cheque em branco. Cheque em branco. Por isso que eu disse, né? Quem tem mais de 30 sabe o que é um cheque. Hoje a turminha não sabe, hoje a turminha só sabe o que é um Pix, né? Papai, faz um Pix aí. Mãe, faz um Pix aí. Gente, então vamos explicar como se todos nós precisássemos entender, né? O que é um cheque. O que era um cheque, gente? Cheque era um talãozinho com várias folhas que o banco entregava para a gente, dando a gente autorização. Então era assim que a gente pagava, né? Normalmente o cheque, ele era num formato mais ou menos assim. Estou explicando para os mais jovenzinhos, tá, gente? Então, esse aqui era um cheque. Você pegava várias folhas dessa aqui e lá em cima, né, no canto direito, você tinha um espaçozinho onde você preenchia o valor que você autorizava aquela pessoa a sacar. Então imagina que eu fosse comprar essa guitarra aqui do Carlos, né? Aí ele disse: pastor, essa guitarra aqui custa R$3.000. E eu disse: então divida para mim. Ele: tá bom, então eu vou dividir para 6 vezes. Aí eu entregava para ele 6 talões desse de cheque, colocava aqui em cima o numeral, depois escrevia por extenso. Está sendo um momento nostálgico para alguns, né, gente? Hoje nem sei se usa mais, né? Mas aí no final você colocava ali a data e você assinava, e era a sua assinatura, quando a pessoa chegava, né, lá no caixa, que dava a autorização para a pessoa sacar, né? Quando era cheque pré-datado, naquela data a pessoa chegava lá e sacava aquele valor. Ela não podia sacar mais, né? Porque o cheque estava com um valor específico. Isso era um cheque. Por que se usou esse termo cheque em branco? Cheque em branco é quando você pegava esse talão, né? A gente já ouviu muita história assim, né? Alguém fez um contrato e assinou o cheque e deixou para a pessoa preencher. É isso que significa o termo cheque em branco, né? Você assina e entrega para a pessoa. Coloque o valor que você quiser. A gente já ouviu
histórias de contratos, né? Desse jeito, né? A pessoa está querendo muito ter essa pessoa no seu time, na sua equipe, diz assim, ó, vamos fechar um contrato, quanto é que você quer que eu lhe pague? Olha, vale tanto você aqui no nosso time, assina o cheque e entrega, você que coloca o valor. E aí deixa a pessoa à vontade, né? Foi o que Deus fez com Salomão, percebe? Deus fez isso com Salomão. A palavra diz que depois que ele construiu o templo para o Senhor, que o pai dele tinha despertado o desejo de construir, e Deus vetou, né, gente? Porque quem tinha formado a ideia da construção do templo, não foi Salomão que construiu, foi o pai dele, só que Deus vetou. Quando Davi teve o desejo da construção do templo, Deus disse para ele, não, você não vai fazer. Quem vai fazer é o teu filho. Você não vai fazer porque você tem muito sangue nas suas mãos. O reino de Davi, gente, o governo de Davi foi o governo de muito avanço e de muita conquista, mas para isso ele precisou batalhar muito tempo. Lembra o que eu ministrei a semana passada sobre território? Pois é, o governo de Davi foi o governo de conquista de território que o povo tinha perdido. E lembra por quê? Eu lembro que domingo passado eu li o último capítulo e o último versículo do livro de Juízes, que está escrito exatamente assim, né? Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Foi a época dos juízes, né? E o povo perdeu muito território. A terra prometida tinha sido saqueada pelos inimigos, filisteus, moabitas, amonitas, amorreus. Os povos vizinhos que tinham ainda restado, começou a saquear a terra. Quando Davi se levanta como rei, depois de Saul, ele tem um governo de conquista territorial. Então Davi governou praticamente 40 anos em Israel. Boa parte do seu governo foi batalhar para recuperar território. Quando o seu filho Salomão assume o governo, Salomão, gente, não precisou lutar uma guerra. Todo o governo de Salomão, que foi também praticamente de 40 anos, Salomão não precisou lutar uma batalha. Por quê? Porque Davi já tinha conquistado tudo. Então vocês lembram da história, né? Quando vem no coração de Davi, Davi tinha prosperado, agora ele tinha um palácio, né? E esse palácio, a palavra diz que ele nem precisou gastar para construí-lo, ele ganhou de presente do rei de Tiro, um rei chamado Irão. Foi quem deu para ele de presente o palácio que agora ele morava. E a palavra diz que quando ele se viu naquele palácio suntuoso, ele começou a se sentir mal, pensando, como que eu posso morar num lugar tão pomposo, né? A gente costuma dizer tão chique, e a arca da aliança do Senhor está numa tenda. Ele ficou indignado com isso. Não posso me conformar, eu estou morando num lugar tão maravilhoso e a arca da aliança do Senhor estava onde? Ainda no tabernáculo, né? Não tinha templo. Então ele move o coração, chama o profeta Natã e diz, Natã, tive uma ideia. Nós vamos construir um templo para o Senhor. Não é justo que eu more aqui nesse palácio e a arca da aliança, vocês lembram que era a arca da aliança, né? Aquele objeto de madeira que representava a presença de Deus. Ele diz, não é justo, a arca da aliança está numa tenda e eu morando num palácio. Quero construir um templo. E Natã, né, o profeta do Senhor, porque às vezes acontece isso, tá, gente? Às vezes nós somos servos do Senhor, ouvimos a voz de Deus, mas damos opinião sem antes consultar o Senhor. E isso às vezes não dá certo. Aliás, isso costuma dar errado. E Natã, empolgado, né, por causa da palavra do rei, diz para o rei, ah é? Você está com a ideia de construir um templo? Maravilha, vai nessa tua força. É de Deus. Quando ele está saindo, Deus chama e diz, Natã, volte. E diga para Davi que eu não o autorizo construir o templo. Quem vai fazer isso é o filho dele. Ele não tem condições, porque as mãos dele estão muito sujas de sangue pelas batalhas que ele lutou. Mas o filho dele, que não vai precisar ir para a guerra, porque ele já preparou o ambiente de conquista territorial, o filho dele vai construir. E é o que acontece. Davi, então, irmãos, prepara tudo. Davi prepara tudo para a construção do templo.
Ele deixou tudo pronto. Quando a gente vai ler o livro de Crônicas, a gente vê que Davi se preocupou, gente, até na escala dos músicos. Davi se preocupou, e a palavra mostra que ele mesmo fez de forma manual muitos dos instrumentos que depois estariam no templo. Foi o próprio Davi quem fez de forma artesanal. Então Salomão recebe tudo pronto. E a palavra diz que agora ele constrói o templo ao Senhor. A palavra diz que quando o templo é consagrado, naquele dia, a gente leu, ele ofereceu 1000 holocaustos de sacrifício ao Senhor. E quando Deus vê, né, tudo aquilo, então Deus aparece para ele de noite, e a gente já leu. Versículo 7, você pode voltar-se aí para a sua Bíblia. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. O que você faria? O que eu faria? O que nós faríamos se Deus aparecesse hoje na sua frente, na minha frente, e dissesse assim: Reinaldo, Rodolfo, Carlos, o que você quiser me pedir, peça, que eu lhe darei. Use agora a sua mente para pensar, raciocinar. Deus aparece para você em sonho e diz: minha filha, Maria, Débora, o que você quer pedir? Pode pedir que eu vou te dar. Como você se sentiria? É interessante, gente, a gente falar desse cheque em branco que Deus entregou na mão de Salomão, mas entenda, esse momento aqui é um momento que foi construído até chegar aqui. É que muitas pessoas confundem, tá, gente? Algumas pessoas estão olhando apenas os resultados na vida de alguém, não estão enxergando o processo para chegar nesse resultado. Quando eu peço para você fazer uma reflexão, né, um exercício mental, como seria se Deus aparecesse agora aí e te dissesse: olha, Guilhermo, coloca aí o valor do cheque que você quiser, tudo que você quiser me pedir, pode me pedir. A gente já diz: eu queria que Deus aparecesse para mim, né? Mauro, eu queria que Deus aparecesse para mim e dissesse: pede aí, o que você quer pedir? Só que entenda que esse momento aqui maravilhoso, onde Deus aparece para Salomão, esse momento ele foi antecedido de um processo. Não é para todo mundo que Deus aparece. E há uma lição poderosa, gente, sobre esse processo que não começou em Salomão. Para que esse momento chegasse, para que a oferta de Deus fosse externalizada para Salomão: peça o que você quiser, que eu vou te dar. Um processo preparatório aconteceu. E eu quero ler com você que esse processo começa com quem, gente? Com o pai dele. Por que Salomão desfruta desse prêmio de ter na mão um cheque em branco? Isso começou numa preparação com o pai dele. Abra sua Bíblia no livro anterior, 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29. A gente vai ler a partir do versículo 1 também. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Olhe como foi que o processo começou. Porque a gente costuma só olhar resultados na vida das pessoas, né, gente? Isso dá um problema. Aliás, nessa era de rede social, né, de mídia social, isso é muito comum, tá? A gente vai olhando para a vida das pessoas e deixa eu te dizer, gente, a mídia social é um engano. Porque ninguém mostra processo. A maioria só mostra o que, gente? Resultado. E aí o que acontece? A turminha que está começando agora fica ansiando ter o mesmo resultado, mas não está querendo o quê? O processo. Eu falava isso no culto das 7 da manhã. Um perigo muito grande, e há uma engenharia social por trás disso, tá, gente? Presta atenção em algo. Há mais ou menos 10 anos, quando a gente queria aprender uma receita, lembra quando queria aprender uma receita? Agora, a mais recente era a Ana Maria Braga, né? Então, você sentava ali e você já percebeu como era, né?
Para você assistir o programa todo, ela começava a fazer a receita no início do programa, e depois você tinha que assistir o programa todo para ver o resultado, né? E às vezes você gastava ali 1h30, 2 horas. Hoje não. Você já viu como é que a turminha nova aprende receita? É um reel, gente, de 30 segundos. Já viu como é? Olha, vamos fazer um rocambole. Pronto. A turminha coloca ali, ó, um reels, 30 segundos. Você já viu como é, né? Eles aceleram o processo todinho. E qual é o propósito, gente? Tem um propósito. Tem um propósito de uma agenda e de uma engenharia social. É fazer o ser humano. Porque o cérebro, gente, ele vai acreditando em tudo aquilo que posta. Então, se eu vi alguém fazendo, hein, dona Ana, um lombo recheado, e foi apresentado para mim, desde o momento que a carne estava ali crua, até o lombo pronto, em 30 segundos, entenda, a minha mente vai entender o quê? Que todo o processo ele é acelerado. Quando a pessoa se coloca para viver o processo, sabe o que ela vai viver? Frustração. Gente, nós vivemos uma época onde as pessoas têm recursos como nunca houve para a humanidade. E é uma época onde as pessoas vivem mais frustradas. Por quê? O que me apresentaram é um lombo recheado feito em 30 segundos. Mas eu preciso de uma manhã toda. Cadê aqui quem cozinha? Lá em casa eu cozinho muito. É a pia toda para lavar depois que você cozinha, gente. É a panela toda para você... Sabe a panela que queimou? Porque você vai... É ou não é, gente? Você vai cozinhar o lombo e depois você tem que lavar a panela, né? Essa semana eu mandei um vídeo, minha esposa me entregando, postou esse vídeo, né? A pia estava um brinco e eu tinha cozinhado. Mas foi quase 2h30, gente, fazendo a comida e depois lavando os pratos. Já imaginou um Reels? Um Reels mostrando tudo isso? Hã? Não, eles não colocam. Eles colocam você pegando a carne crua e em 30 segundos a carne já está ali, saindo a fumacinha. E a turminha jovem está olhando e dizendo: ah, é muito fácil. Minha mãe dizendo que dá trabalho cozinhar. Eu não é assim. Processo. Não podemos olhar para a vida das pessoas olhando apenas a cena de Salomão recebendo o cheque em branco. Porque antes de Deus aparecer para ele e dizer: pede o que você quiser, o processo começou na vida do pai dele. Vamos ler? 1 Crônicas, capítulo 1, 29, versículo 1. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: meu filho Salomão, e só ele, foi quem Deus escolheu. Mas ele é jovem, inexperiente, a tarefa é grande. Pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Aí não é o palácio, aqui é o templo que ele está falando, tá, gente? Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir, e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Davi, como líder, está dizendo: essa é a minha parte. Agora ele está convocando a liderança dele, né? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes,
pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? Essa é a parte mais linda do discurso de Davi, né? Da oração dele. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome, vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Amém. Digam graças a Deus. Davi começou o processo. Quando Salomão constrói o templo do Senhor, e a palavra diz que depois da dedicação ele oferece em holocausto, 1000 holocaustos em sacrifício ao Senhor, então, só assim, depois desse processo, Deus aparece a ele e diz: pode me pedir o que você quiser. Sabe o que eu concluo, gente? Todo cheque em branco que Deus nos oferta, que Deus nos entrega, na verdade é um teste. Na verdade é um teste. E deixa eu te dizer, muitas pessoas se saem mal nesse teste. Porque normalmente, a pergunta que eu lhe fiz, quando eu disse assim: olha, e se Deus aparecesse na sua frente e dissesse: olha, Sérgio, pede o que você quiser. Bruni, pede o que você quiser. Nós, irmãos, naturalmente, olhe para mim, naturalmente nós já somos muito ávidos a já correr para quê? Para caneta e começar o quê? A preencher o cheque. Ah, é? Eu posso pedir o que eu quiser? Só que esse é um teste. Porque você entende como é que funciona o princípio de crédito? Era assim quando era a era dos cheques, é assim também agora na era do Pix, né? Você já fez alguma transação que quando você terminou de fazer, apareceu aquela lamentável frase: infelizmente, o saldo é o quê? É insuficiente. Quando era a época dos cheques, né? Você chegava lá na boca do caixa, quando você entregava e a pessoa ia lá consultar, aí alguns mais educados diziam: olha, faz o seguinte, ligue para o seu gerente. Aqueles que eram menos sensíveis já gritavam na frente de todo mundo: ó, não tem saldo não, viu? A nossa vida é assim, gente. Tem coisa que a gente está querendo preencher o cheque em branco, mas será que a gente tem saldo? Porque é um teste. É um teste. Isso acontece na nossa relação com Deus, acontece nas nossas relações pessoais, isso acontece no nosso dia a dia. Porque o que a gente precisa pensar sobre esse cheque em branco é: a gente tem saldo mesmo? Porque Salomão, ele cita logo: ô meu Senhor, o Senhor teve misericórdia do meu pai. Gente, ele tinha um entendimento de que o que ele estava recebendo não era algo que ele construiu sozinho. Aquilo foi preparado de antemão. Foi o que, gente? O processo. O processo construiu isso. Interessante que Jesus também fala disso, tá, gente?
Jesus também fala sobre um cheque em branco que o Pai, que entregou a Salomão, ele também nos entrega. Jesus citou isso em João capítulo 15, e eu quero convidar você para a gente ler junto. Abra aí sua Bíblia, João capítulo 15, versículo 7. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. João capítulo 15, versículo 7. Jesus disse assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, ele está dizendo, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será o que, gente? Concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Diga comigo, alegria seja completa. Esse é o princípio do cheque em branco, tá, gente? Muitas pessoas estão querendo receber o prêmio do cheque em branco, mas não atualizaram o saldo da conta. E aí pode até ter o cheque em branco, né, gente? Mas será que eu tenho autoridade de ir lá e sacar? Quantas pessoas, irmãos, estão querendo até, eu não sei nem como alguém tem a petulância, né? Mas estão querendo até exigir de Deus. Já teve gente que já me disse, não, pastor, é sim, tem que exigir de Deus. Será mesmo, irmãos, que a gente tem essa autoridade? Eu acho lindo porque é a humildade de Davi que fez com que Deus desse ao filho dele esse cheque em branco. Ele está lá entregando, ele e os líderes, entregando toda a oferta para a construção do templo. Gente, Salomão não precisou gastar nada, já estava tudo guardado no depósito. E o que é que Davi está dizendo enquanto está entregando? Ele está dizendo, eu não estou fazendo nada, meu Deus. Porque na verdade o que eu estou te entregando veio das tuas mãos. Que reconhecimento, né? Que reconhecimento. Davi entendia, o que Deus entregou na minha mão é um teste, é uma incumbência. Irmãos, o que Deus entregou nas nossas mãos é uma incumbência. Eu chamo de mandato. Você sabia que todos nós temos um mandato? Algumas pessoas, irmãos, receberam da parte de Deus um cheque, por exemplo, para liderar, e a pessoa não passou no teste. Sabia disso? Teve gente que Deus colocou num determinado lugar e te deu autoridade de liderança. Aí essa pessoa está tratando mal os outros. Não passou no teste. Teve gente que Deus colocou na tua mão, sabe o quê? Uma família. Sabe, tem gente que teve uma família disfuncional. Pai que não amou, que não foi responsável, mãe que não cumpriu o seu papel de mãe. Aí o Senhor te resgatou e te deu uma família. Está aqui um presente para você, toma aqui. Está aqui uma família. Uma esposa, marido e filho. E a pessoa não passou no teste. Porque todo cheque em branco é um teste. Quando a gente olha para a história de Salomão, você conhece a história dele. Nesse momento aqui, já a gente vai ler. Vocês lembram que ele pediu ao Senhor, né? Quando Deus disse para ele, pede o que você quiser, camarada. Vocês lembram que ele pediu? Aí ele passou na primeira parte do teste. Mas depois ele reprovou. Por quê? Porque é tudo um teste, gente. Você sabia que tem gente que Deus entregou na sua mão dinheiro, finanças, e a pessoa não passou no teste? Não sabe cuidar do que Deus entregou na sua mão. Eu falei sobre liderança, né? Quantas pessoas, irmãos, que Deus tirou essa pessoa de um lugar de anonimato. Aliás, o pai de Salomão, né? Em um momento da sua vida, ele não passou também no teste, né? Lembra quando Davi pecou?
qual foi a palavra do profeta Natã para ele? Lembra o que Deus usou Natã para dizer para ele? Ô camarada, eu te tirei lá do pasto, eu te tirei lá de trás das ovelhas. Ou seja, Deus estava dizendo para ele: você não era nada, você era para continuar cuidando de ovelha. Eu te tirei de lá, coloquei você no trono, tudo que você me pediu eu te dei. Se você tivesse pedido mais, eu teria te dado mais. Mas agora, Davi, você reprovou, porque agora você matou teu amigo e tomou a mulher dele. Ainda bem, né, que o Salmo 51 mostra Davi se recuperando e se reconciliando, dizendo: meu Deus, me ajude, pois eu quero que o Senhor confie outras coisas nas minhas mãos. Então eu quero te perguntar nessa manhã: o que Deus tem confiado nas tuas mãos? Você tem passado no teste? Eu falando sobre esse assunto de liderança, né, gente? Quantas pessoas que o Senhor, na tua profissão, o Senhor te honrou, e hoje você é líder de pessoas. Honre isso no nome de Jesus. Porque às vezes a gente se perde nesses testes, né, gente? E deixa eu te dizer, não é preciso muito não, tá? Para a gente se perder, tá, gente? Não é preciso muito não. Às vezes a gente está reprovando, gente, num cheque de menor valor. A gente já está gastando tudo. Sempre que eu falo sobre liderança, né, e se perder na liderança, eu trago um exemplo bem pueril. Hoje é 6º ano, né? Eu era 5ª série. E aí a professora de matemática precisava fazer uma cirurgia. Naquela época, gente, era diferente, né? Dessa época. Não tinha professor substituto, ela deixou a atividade daquela semana que ela ia precisar se ausentar e disse assim: olha, eu vou levantar um líder aqui para cuidar da turma, tem atividade para vocês fazerem e ele vai ficar olhando vocês, vou deixar com ele a lista para ficar anotando quem se comportar mal. Então tem o nome de todo mundo da sala e ele ia fazer um xizinho, né, quando a pessoa se comportasse mal. E a gente ficou na expectativa, quem ela ia dizer que lideraria a turma naquela semana. E quando ela disse, a gente vibrou por dentro, que era o Robson. Gente, o Robson era o mais bagunceiro da turma. Sabe aquele que a professora tinha que chamar a atenção toda a aula? Quando ela disse, é o Robson que vai cuidar, a gente pensou, pronto, vai ser a semana mais maravilhosa que a gente vai ter. E a professora Josefina precisou se ausentar. E começou a semana daquela turma nas mãos do Robson. Daqui a pouco o Robson começou a se revelar, careca com a toga preta. Não, é só uma comparação. Mas o cara se tornou, gente, um tirano, um déspota, um autoritário. Todo mundo olhava para o Robson e perguntava, o que aconteceu com ele? Durante aquela semana, ele não deu um sorriso para ninguém. E era com a listinha só na mão, olhando para a gente. Se a gente conversasse, era um xizinho do lado do nosso nome. Não precisou de muito, né, gente? Meu Deus do céu, o cara se tornou, gente, líder de uma turma da 5ª série durante uma semana. E não passou no teste. Agora imagina que alguém que Deus colocou com autoridade de liderança, com muito dinheiro envolvido. Porque a gente não tem passado no teste em lugares assim, em momentos assim. Salomão entendeu, esse cheque em branco que Deus está me dando é um teste. E eu preciso muito, muito saber o que eu vou pedir. Vocês lembram o que ele pediu ao Senhor? Vamos voltar para ler? 2 Crônicas, capítulo 1. Olha o que diz a palavra. Versículo 7, vamos ler de onde a gente parou. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Ou seja, ele tinha consciência plena, o que Deus está me entregando, eu não construí sozinho, o meu pai, foi em misericórdia o meu pai. Agora, Senhor, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo
tão numeroso quanto o pó da terra. Agora ele faz o pedido, né? Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual lhe fiz rei, você receberá o que me pediu. Mas também, agora vem um plus, né? Também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Ele está dizendo: olha, você será mais abençoado que seu pai, porque você pediu a coisa certa, porque você passou no teste. Já falei aqui, né, gente? Depois ele reprova no teste. Mais adiante, Salomão se perdeu. Salomão se perdeu na concessão de crédito que Deus deu para ele. E entenda, tá? Tem algumas pessoas que se perdem na concessão de crédito que os céus, olhe para mim, que os céus te dá. Quantas pessoas, irmãos, que começa ali uma família, os dois se amando, a esposa amando o marido amando a esposa, os dois construindo ali a vida, sabe, a par e passo, só os dois sabem como foi, para fazer o primeiro financiamento, para comprar o primeiro carro, e Deus vai acrescentando o crédito, porque é assim, né? O crédito que você tem no banco, ele vai crescendo à medida que você, como disse Jesus, né? Que você permanece. O que Jesus disse: olha, tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vos dará se vocês permanecerem em mim e permanecerem na palavra. Ouça, crédito só se mantém se você for lá todo o tempo, de tempo em tempo, o quê? Acrescentando, renovando. É assim que se mantém casamento, né? Só que o que acontece? Aí essa pessoa começa a crescer, essa pessoa começa a prosperar, o crédito dos céus na sua vida começa a ser ampliado, e daqui a pouco essa pessoa se perde no meio do caminho. A família, a esposa, os filhos, o elo do amor, do casamento, da aliança, começa o que, gente? A ser colocado em segundo plano. E às vezes sob essa justificativa, né? Você está me cobrando o tempo, você não sabe que eu tenho que trabalhar para sustentar essa família. E a pessoa não vai percebendo que está assim, ó, escorrendo entre os dedos o crédito que Deus lhe concedeu. Normalmente, a pessoa vai se despertar. É quando a tragédia já está batendo a porta. Foi assim que aconteceu com o pai de Salomão. Quando ele já está lá, né? Já tinha tomado a mulher do seu amigo. E a palavra diz que agora ele, depois de tomar a mulher do seu amigo, ele vai lá e trama a morte dele. E depois esconde tudo, volta para o palácio. Como se tudo estivesse bem, Deus manda Natan dizendo para ele: tudo que você me pediu eu te dei. Se você tivesse pedido eu te daria mais. Mas você se perdeu no meio do caminho. Você recebeu tanto crédito dos céus, mas você se perdeu. Ainda bem que tem o Salmo 51, né? Para mostrar o quanto Davi voltou, o quê? Para esse lugar que Jesus citou em João 15, de permanência. Porque esse é o segredo, gente. Como é que um casamento se mantém, gente, de pé, viçoso, florido, com fidelidade, se você repõe o crédito? Normalmente, quando o casamento está em crise, o que é que acontece, gente? Um jogo de empurra, né? Eu reclamando do outro, eu reclamando da outra, o que eu não tenho. Mas a pergunta é: esse crédito está sendo reposto? Gente, porque qual foi a tragédia que aconteceu na vida de Salomão? Por que esse crédito que ele recebeu da parte de Deus, lá no final da sua vida, ele perdeu completamente? Porque a palavra diz que ele se perdeu no meio do processo. A palavra diz que ele se relacionou então com 1000 mulheres. E como ele queria agradar todas, ele começou a dividir o seu coração, que o crédito todo do seu coração era para o Senhor,
A palavra diz que agora ele começa a dar crédito a quem? Aos deuses das suas mulheres. E o que foi acontecendo com o saldo de crédito que ele tinha lá nos céus? Ele foi diminuindo. Deus tinha feito uma promessa a Davi. A promessa a Davi tinha sido essa: o teu reino, a tua dinastia será eterna. Gente, é no governo de Salomão que Deus, ele com muita tristeza, ele rasga o reino de Israel em duas partes. Aliás, essa é a cena, né? A palavra diz que Salomão está saindo com a sua carruagem. O profeta do Senhor, chamado Aías, para a carruagem do rei e diz para o rei: ó rei Salomão, ouça o Senhor. E a palavra diz que ele tira a capa que ele estava vestindo e ele rasga a sua capa em duas partes e diz assim para ele: dessa forma o Senhor está rasgando o teu reino. E em outras palavras, Deus diz para ele: só não vai tirar tudo de você e dos seus filhos por amor ao meu filho Davi. E é nesse momento então que a nação de Israel, ela é rompida. Aí começa agora o reino do norte e o reino do sul. Por que isso aconteceu, gente? Porque Salomão pensava que o crédito sem reposição podia ser mantido. Não tem casamento que dure se o crédito não for mantido, tá, gente? Não tem relação de pai com os filhos, mãe com os filhos, as filhas, se esse crédito não for mantido. Ah, pastor, hoje nessa fase da minha vida, eu não sei, mas eu tenho uma relação muito complicada com os meus filhos. Será que esse crédito em algum momento ele não foi baixando e você não percebeu? Ah, pastor, teve uma época da minha vida em que eu orava com fervor. A minha fé era muito pujante, vibrante, mas hoje não sei o que está acontecendo comigo. Eu gostaria de voltar àquele tempo em que eu me ajoelhava para orar e as minhas lágrimas rolavam do rosto. Eu começava a orar e eu falava em outras línguas, eu era cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? O nome disso é o que, gente? Crédito. Todo cheque em branco, ele depende de um crédito que foi criado. E nós aprendemos em economia, né, gente, que nenhum recurso é eterno. Nenhum recurso é eterno. Você conhece histórias de gente que ganharam grandes prêmios de loteria? Eu conheço muitos. Aliás, conheço uma muito de perto. A pessoa achava que o recurso era eterno. Quando eu fiz câmara hiperbárica, eu fui o primeiro paciente de câmara hiperbárica de Sergipe, e eu entrava dentro daquela cápsula ali, eu entrava com outras pessoas, e eu lembro de uma pessoa que fez várias sessões comigo e ele me contava, tinha ganhado nas lotéricas da época e tinha ganhado milhões. E essa pessoa me dizia: Zoar, todo final de semana eu inventava uma viagem e levava meus amigos, eles não pagavam nada. E a gente ia para hotel 5 estrelas, Salvador, São Paulo, Recife. E eu pagava tudo. Por quê? Porque ele achava que aquele crédito nunca ia acabar. É a surpresa, irmãos, que algumas pessoas recebem quando dizem assim: olha, não sei o que foi que aconteceu, de repente ela pediu divórcio, de repente ele pediu divórcio. Possivelmente o crédito acabou. E aí, irmãos, isso é triste, triste demais. Porque se a gente não cuidar do crédito, do cheque em branco que o Senhor nos deu, em algum momento a gente vai querer aquele recurso e a gente não vai ter. O Senhor deu a Salomão. O Senhor Jesus está dizendo que o Pai Celestial também, Ele entregou a mim e a você. Jesus está dizendo aqui: olha, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, tudo que você pedir crendo vai receber. Sabe qual é o problema, gente? É que às vezes a palavra do Senhor permanece em nós apenas na nossa conveniência, né? Por exemplo, essa palavra que eu estou ministrando aqui nessa manhã, para algumas pessoas, você sabia que tem gente que seleciona: ah, isso aí, pastor, eu até concordo com você, mas isso aí, ou seja, a palavra de Deus, ela é adequada com aquilo que está movendo no meu coração. Jesus está dizendo que é permanecer completamente. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, não as que eu seleciono, tá? Mas na integralidade. A minha relação com o Pai é uma relação de integralidade. Ou eu deixo permanecer tudo e obedeço tudo,
ou então eu não terei esse crédito que Jesus está dizendo. Pedireis tudo o que quiserem e lhes será feito, se permanecer. Tem pessoas que a fé é flutuante, né, gente? É a fé flutuante. A fé que nos faz ter esse crédito é a fé que é estável. Pode passar o que for. É interessante que Jesus no final, no último versículo que a gente leu, ele diz assim: porque o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E se vocês derem esse fruto, vocês serão então os meus discípulos. E aí a alegria de vocês será o que, gente? Completa. A palavra no original grego aí para completo é máximo até a tampa. O que seria isso, pastor? Uma alegria máxima até a tampa. Um outro conceito dessa palavra, que no original grego é plenamente abastecido, preencher até o máximo, máximo até a forma completa. É o que Paulo chama, gente, de contentamento. Nós, como filhos de Deus, que permanecemos no amor do Senhor e na sua palavra, precisamos encontrar esse lugar que Paulo, em Filipenses 4, chama de contentamento. O que é contentamento, gente? Contentamento é a arte de se sentir feliz em toda e qualquer situação. Porque você sabia que a questão da felicidade não tem a ver com o estar feliz, mas tem a ver com o quê? Se sentir feliz. Porque entenda, tem pessoas, irmãos, que podem estar pensando assim: rapaz, olha, eu sei que eu serei uma pessoa muito feliz quando eu chegar nesse nível aqui de investimento e tiver esse valor na minha conta. Quando eu tiver aquele carro, quando eu casar com aquela pessoa, quando eu passar nesse concurso. Sabia que as pessoas estabelecem, né? Essas metas de felicidade. E sabe o que acontece? Para surpresa de alguns, quando acontece, esse estado não chega. Por quê? Porque esse estado que a palavra chama em Filipenses 4 de contentamento, Paulo diz assim: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é ter fartura e sei o que é passar necessidade. Aprendi a ter muito, e é um segredo, né? Aprendi também a ter pouco. Aí que vem um dos versículos mais famosos da Bíblia, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que entenda, esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, é primeiro descobrir esse segredo, que independente do que está acontecendo, eu descobri a arte do contentamento. Eu lembro desse momento, há 19 anos atrás. Quando eu estava deitado na cama de UTI, alguém chegava para me visitar e perguntava: como é que você está? Estava doloroso. Estava tudo fora do lugar. A gente tinha uma paz tão inexplicável. Um estado de paz tão indescritível. Deixa eu te dizer, nem todo mundo conhece esse lugar. É um lugar no teu coração que, se você não descobrir esse segredo, sabe o que vai acontecer? Olhe para mim, a tua conta vai estar abarrotada de dinheiro e você vai estar descontente com outras coisas. A tua conta não vai estar com o valor que você espera, mas você está descontente com outras coisas. Você está esperando aquele carro, e quando você tem o carro, teu coração está descontente com outras coisas. Porque esse lugar, gente, de se sentir contente em toda e qualquer situação, que Paulo chama, é de fato uma arte desenvolvida, que entenda, só o Espírito Santo de Deus é que te faz chegar nesse lugar. O mundo não vai poder te explicar. Você não vai aprender isso em curso de economia, na faculdade, curso que mexe com emoções. Você não vai encontrar. É de fato uma descoberta. É uma arte mesmo. E nesse lugar Jesus está dizendo que a alegria é completa. Às vezes você chega em casa e tem um filho doente. Às vezes você chega no trabalho, não está acontecendo o que
você tinha planejado, mas você olha e diz: amém, meu Deus, eu vou lutar e eu vou conseguir, mas agora meu coração está em paz, agora a minha alma está completa no Senhor, eu não dependo disso para me sentir, eu dependo só do Senhor. Esse é o estado de contentamento que só Deus pode dar, gente. E enquanto isso eu vou perseguindo os meus sonhos, enquanto isso eu vou perseguindo os meus projetos, as minhas metas. É aquilo que eu falei para minha esposa essa semana, né? E ela perguntou, como era? Eu disse: olha, se eu morresse naquele momento, eu estava morrendo em paz, realizado. Eu quero te perguntar nessa manhã, se o Senhor te chamar hoje e disser assim: meu filho, minha filha, está na hora de subir, como é que vai estar o teu coração? Porque a plenitude no Senhor, irmãos, é exatamente a resposta que agora saiu, fluiu das tuas entranhas, a resposta que agora fluiu do seu ser. É óbvio que eu quero ver os meus filhos crescerem, eu quero ver os meus netos, mas a nossa plenitude em Deus nos dá uma certeza de momento, confiando que a poderosa mão do Senhor está no controle de todas as coisas. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa do seu lado: a poderosa mão de Deus está no controle da tua vida. Diga para a pessoa do seu lado: aprenda a arte do contentamento. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quero encerrar dizendo para você que quanto mais duradoura e confiável é a relação, mais o crédito aumenta. Eu não é assim, gente. Pergunta para quem está casado há mais um tempo. Para quem casou há alguns meses, se receber a opinião, né, da esposa do marido, vai desconfiar: será que ela está querendo mesmo meu bem? Por quê? Porque ainda não tem crédito. Agora o tempo vai passando, hein? E aí, hein, irmão Sérgio, quando a mulher diz assim: não vá, você pensa assim: meu Deus, das outras vezes que eu fui, só tomei na cabeça, né? Não vou não. Aliás, deixa eu mandar um recado aqui para os homens. Ó, gente, palavra de mãe e de esposa: se você desconsiderar, pense muito antes de desconsiderar. Agora entenda, essa confiança, porque assim, às vezes as mulheres não entendem, né? Que essa relação de confiança e de crédito, ela só é construída como, gente? Na caminhada, né? Você vai mensurando, né, Guilherme? Não é assim? Olha, da outra vez Thaís disse que era desse jeito, então eu não vou fazer. Hein, Mauro? A dona Ana disse desse jeito aí, não vou. Por quê? Porque já construiu uma relação de crédito e confiança. Tente chegar no banco que você é cliente há 15 anos e peça crédito. Se essa construção for uma construção confiável, há uma chance muito grande de você ter crédito, sim ou não, gente? Sim. Agora, por que eu quero ter um crédito no céu, se a minha relação com o Pai Celestial, ela é volátil? Como é que eu posso, gente, querer? Gente, nem cabe. Quando nós queremos uma relação com os céus de crédito, precisamos construir uma relação duradoura, uma relação profunda, uma relação de cuidado. Sabe o que acontece? Os céus sabem do que você precisa nos detalhes, e você sabe o que o Pai Celestial gosta de você também nos detalhes. Gente, isso tem a ver com tantos detalhes da nossa vida. Tem uma coisa que eu sempre falo para a Dani e que eu vivo, já estou ensinando isso para os meus filhos. Depois do acidente eu tenho um cuidado muito grande, né, gente, com a minha pele, então eu não posso levar sol. E às vezes eu estou indo para uma consulta e tal, e aí às vezes não tem estacionamento, né? Então quando eu percebo que está cheio, eu já começo a orar ali para o Espírito Santo. Alguém vai dizer: pastor, você está inventando. Então acredite do jeito que você quiser, eu sei como é. Eu já estou aqui dirigindo e estou dizendo: meu Deus, eu preciso de um lugar pertinho da sombra e bem perto da porta. Providencie. Gente do céu. Às vezes eu não oro não, e aí não acontece, mas quando eu oro, alguém pode estar pensando: que bobagem, pastor. Bobagem para você. Para mim, que sei que eu não posso muito andar no sol, eu sei o que é o cuidado do Pai. O Pai, gente, vai cuidando da gente nos detalhes. É nos detalhes mesmo. É igual a gente. Pai
com filho, filho com pai. Você que é pai, você sabe quando você diz assim, vou passar em um lugar e pegar aquilo porque sei que minha filha gosta, porque sei que meu filho gosta. Por que você faz isso? Porque transborda de dentro do coração, gente, um desejo tanto de agradar os filhos, a família, que não tem como outra pessoa compreender. Eu preciso te dizer isso nessa manhã. Há um desejo dos céus de que você tenha uma alegria completa. Há um desejo do Pai Celestial que você tenha plenitude. Entenda isso, isso não é desacompanhado de desafios não, tá gente? Os desafios eles continuam. É igual a nossa relação com os nossos filhos, os desafios continuam, às vezes virão os nãos. Qual é o pai e uma mãe que ama seu filho e sua filha que de vez em quando não diz um não sonoro? Isso não é falta de amor, é o que? É cuidado. Então de vez em quando os céus vão olhar para você, o Senhor, o Pai Celestial vai olhar para você e dizer, não meu filho, não minha filha, já estou enxergando lá na frente, isso não é bom para você. Mas tem coisa que Deus vai cuidar de dar a você no capricho, sabendo que você gosta. Porque é assim que Ele cuida dos filhos. Jesus tentando explicar isso, né? Ele diz assim, qual é o pai? Que se um filho lhe pedir um pão, ele dá uma pedra. Qual é o pai que se o filho lhe pedir um peixe, ele lhe dá uma serpente? Aí Jesus diz o quê? Vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos? Imagine o Pai Celestial. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Fique em pé no seu lugar. No nome de Jesus. Eu quero te convidar a pedir algo muito especial ao Senhor nessa manhã. Eu quero te convidar a pedir algo muito especial ao teu Pai nessa manhã. No nome de Jesus. Ele sabe do que você precisa e Ele sabe do que você gosta. Quando a gente era pequeno lá em casa, eu sou de uma família de 7 filhos. E lá em casa sempre os recursos foram muito escassos. Meu pai trabalhava de motorista e chegava em casa de madrugada. E aí, ele recebia um lanche. E lá em casa ele sabia que não tinha muito lanche. Aliás, era muito escasso. E às vezes ele recebia um lanche, sabe? Aqueles todinhos. Ele recebia junto com um pãozinho com queijo e presunto. Aí ele não comia para levar para casa. Quando a gente acordava de manhã cedinho, a tarefa hercúlea da dona Raquel era dividir aquele pão e aquele todinho para 7. Mas os 7 participavam daquela vasta refeição. Meu pai se privava do lanche dele da madrugada para levar para a gente. Por quê? Porque ele sabia que a gente gostava. Entenda, tá? O Pai Celestial, Ele não precisa se privar de nada para nos dar, mas Ele sabe do que você quer, do que você precisa exatamente agora. Ele sabe do que o teu coração está ansiando nesses últimos tempos. Quero te convidar nessa manhã, diga para Ele. Diga para Ele nessa manhã. E se você percebe que já tem um tempo que você não tem construído um crédito nos céus, por isso que a palavra diz que onde está nosso tesouro, está onde, gente? Nosso coração. Nessa manhã tome uma decisão de dizer para o Senhor, meu Deus, eu quero retomar. E colocar o meu coração onde está o meu crédito. Eu quero retomar. Eu quero construir essa relação de crédito com o meu Pai Celestial. Se nessa manhã tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, esse é o seu momento de tomar essa decisão. Entregar a tua vida ao Senhor Jesus dizendo, eu quero começar algo novo. Quero começar um crédito novo nos céus. Primeiramente entregando a minha vida. Lembra que eu falei no início da mensagem? Salomão só recebeu aquele cheque em branco porque primeiro ele fez uma oferta de sacrifício. É assim, tá? Entregue a sua vida para Jesus nessa manhã. Por que você está fugindo tanto de Deus? E faz tempo. Faz tempo que o Senhor te chama para uma relação profunda. E como eu tenho ministrado, de um crédito verdadeiro. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui diante do altar que eu quero orar por você.
tomando essa decisão de entregar o teu coração como sacrifício, dizendo: meu Deus, está aqui a minha prova nessa manhã, porque eu quero começar uma relação de outro jeito. Eu não quero uma relação religiosa. Aliás, ali nas minhas anotações eu disse isso, que essa relação com os céus, tá, gente, não tem a ver com religiosidade. Tem gente que quer se relacionar com Deus religiosamente, né? Religiosamente, não é assim. É uma relação de intimidade e profundidade. Feche os teus olhos aí onde você está. E você que quer tomar essa decisão, já pode sair do seu lugar e vir aqui diante do altar. E eu quero orar com você. Ofereça ao Senhor a sua vida nessa manhã. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida te entregar. Ainda tem mais gente para tomar essa decisão nessa manhã, e eu estou te esperando como oferta viva em teu altar. Venha para Jesus, entregar a sua vida a Jesus nessa manhã. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Levante as suas mãos. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar, você que deseja ter uma vida de intimidade com Jesus, venha recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Eu vou orar por esses irmãos, mas a decisão precisa estar tomada também no teu coração. Jesus está te dizendo nessa manhã: não deixe para outro dia, o dia é hoje. O dia é hoje, eu estou te chamando hoje. Essa é a manhã que eu escolhi. No nome de Jesus, entenda isso. O Senhor está te chamando hoje. Esse é o dia da decisão. Esse é o dia do compromisso. Eu creio, meu Deus. Pois para te adorar foi que eu nasci. Para te adorar foi que eu nasci. Para te adorar foi que eu nasci. Venha para Jesus. É hoje mesmo que Ele está te chamando, filho. Você não pode resistir o chamado. É hoje mesmo. O Senhor te recebe. O Senhor te recebe. O Senhor te recebe como filho. O Senhor te recebe como filho e renova a aliança contigo. Amém. Graças a Deus. Levante as suas mãos e diga: pois para te adorar foi que eu nasci. Meu Deus, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado e permanecer ao teu lado. Estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Vocês que estão aqui diante do altar, quero pedir que levante a mão direita e eu quero ajudar vocês a fazerem uma oração. Nós chamamos essa oração de confissão. Essa oração nós chamamos de declaração de fé. Digam assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, como Senhor da minha vida. Eu reconheço
os meus pecados e me arrependo de todos eles. Escreva o meu nome no livro da vida, e eu prometo que de hoje em diante eu começo uma relação de crédito nos céus, pois eu sou do meu Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Estenda as mãos para cá. Meu Deus, nós abençoamos as tuas filhas, os teus filhos. Declaramos sobre eles a tua bênção, que o Espírito Santo repouse sobre eles, meu Deus. E que a partir de hoje eles recebam essa presença do Espírito Santo, os fazendo viver de forma plena, vivendo, meu Deus, um crédito nos céus que o Senhor tem com os filhos. Nós os abençoamos e declaramos a presença do Espírito Santo a partir de hoje, de forma perene em suas vidas, para a glória do teu nome. Amém e amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe pela decisão. Deus abençoe pela decisão. Deus abençoe. Deus abençoe pela decisão. Deus te abençoe. Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Podem voltar para o lugar de vocês. Cante isso, declare isso. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, meu Deus. Construa um crédito nos céus, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pois para te adorar, foi que eu nasci. Vá para casa debaixo da bênção do Senhor. Retorne para o seu lado debaixo da graça do Senhor Jesus. Creia, Ele quer atender o desejo do teu coração. Construa esse crédito nos céus, no nome de Jesus. Oh, meu Deus, muito obrigado. E que a cada dia estar ao teu lado, estar ao teu lado. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas nesta manhã. Te agradecemos pela palavra, pela ministração, pelos louvores, pelo serviço de adoração que nessa manhã foi entregue a Ti. Obrigado, meu Deus. Leva-nos em paz. A semana está começando. Que seja uma semana, meu Deus, de vitórias. Tenho certeza que será de muitos desafios, mas de muitas vitórias, pois assim o Senhor trata aqueles que o Senhor ama. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Leva-nos em paz, no nome de Jesus. Amém. Antes de ministrar a bênção apostólica, eu quero reiterar a nossa alegria por você que aceitou o convite dessa pessoa que está se formando e veio nos honrar. Que Deus te abençoe. Seja sempre bem-vindo. Tenho certeza que você alegrou esse coração, essa pessoa que está aí perto de você. Amém? Levante as mãos para os céus. Obrigado, meu Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vão em paz. Uma semana muito abençoada a todos. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa.